Bom, turma, então a gente parou aqui, né? Eu parei aqui no vídeo. Vou dar só uma recapitulada, tá bom? Rapidamente aqui. Então a aula lá do vídeo começa com o ciclo de Carnot, que é um ciclo reversível, né? Porque na aula anterior eu tinha mostrado que para qualquer ciclo reversível, a máquina que opera reversivelmente tem o mesmo rendimento, não é isso? Então escolheu-se esse ciclo aqui de Carnot pelas características, né? Duas adiabatas e duas isotérmicas. Aí a gente demonstra, não é isso? Que a integral de dq sobre t ao longo do ciclo é zero, não é isso? Com isso a gente chega nessa relação aqui, a razão entre o calor trocado na fonte quente no sumidouro frio é menos a razão da temperatura, aliás, razão entre o calor do sumidouro frio e fonte quente é menos a razão da temperatura no sumidouro frio e na fonte quente, não é isso? E o rendimento da máquina de Carnot é esse, 1 menos Tc sobre Th, certo? Aí tem esse exemplinho aqui, né, que a gente calcula, acho que no vídeo eu falei, né, que isso aqui é por exemplo, numa usina térmica, hoje em dia, você opera nessas temperaturas, o rendimento máximo é 62%, né? Na prática, você consegue 40%, na época da máquina a vapor era 15%, eu falei isso lá, né? Aí nós vimos, né, nesse processo de chegar na eficiência do ciclo de Carnot, apareceu essa coisa aqui no meio, né? Que é a integral no ciclo de dq reversível sobre t é zero. Então, se a integral no ciclo de dq reversível sobre t é zero, significa que dq sobre t é uma função de estado, porque ela só depende dos estados inicial e final. E é ela que é definida como entropia, tá certo? Aí aqui a gente mostrou que qualquer ciclo eu posso aproximar por infinitos ciclos infinitesimais de Carnot, né? Então isso significa que qualquer ciclo tem o mesmo rendimento, tá? E aí essa integral aqui é zero, a gente já viu, é a entropia, então a gente define a entropia, né? Como dq reversível sobre t, para uma variação finita em processo isotérmico. Esse t pode sair da integral, então ΔS é dq reversível sobre t, q reversível sobre t, né? A integral de dq é q. Se é função de estado, independe do caminho, então para eu encontrar a variação de entropia de um processo irreversível, basta eu encontrar um caminho reversível, né, entre os estados inicial e final, calcular qual é a variação de entropia, que vai ser a mesma do processo irreversível. Não, temperatura. Diretamente proporcional ao calor, né? Pois é, mas aí não é só, você fala como quanto mais aumenta a temperatura, maior fica a entropia. Aí eu sei que quando eu faço uma pergunta, ela forma exatamente. É porque, assim, na verdade, tem que continuar a temperatura assim. Quando você fornece energia para o sistema na forma de calor, isso aí vai aumentar a temperatura, mas vai aumentar a energia das moléculas. E aí elas podem saltar para mais níveis de energia. Então eu tenho mais formas de distribuir a energia. Porque quando eu forneço energia, mesmo que vocês veem lá em química inorgânica geral, né? Você fornece energia para um átomo, ele salta, né? O elétron de um nível mais interno para um mais externo, não é assim? O mesmo raciocínio vale para as moléculas de um gás. Quando você vai para visão microscópica, né? Você tem um modelo da partícula na caixa, que vocês vão ver lá em quântica, a estrutura da matéria, e aí a energia é quantizada. Então você tem uns níveis de energia. Então quando eu forneço energia para o sistema na forma de calor, essas moléculas podem saltar de níveis de menor energia para níveis de maior energia. Então eu vou ter mais níveis de energia ocupados. Isso. Então, não. Daqui, então, eu estou corrigindo, então, acho que eu falei errado no vídeo. Não é quando você aumenta a temperatura, quando você fornece energia para o sistema.
fornece calor para o sistema, que é acompanhado por um aumento de temperatura, que na verdade está aumentando os dois, né? Certo? Então é isso que está acontecendo. Vai aumentar, você fornece calor para o sistema, vai aumentar a temperatura, não um processo a temperatura constante. Tanto que está aumentando a temperatura, né? Você fornece calor, aumenta o calor, mas não aumenta a energia aumenta a temperatura, mas aumenta a energia das moléculas. Se elas ocupam mais níveis de energia, aumenta a entropia. Então, mesmo que na bomba inversamente vai aumentar a entropia. Porque na fórmula você tem esses dois aqui, né? Está aumentando esse, mas está aumentando esse. Está aumentando os dois. Certo? E aí esse efeito aqui acaba superando da temperatura. Tem. Pode realizar trabalho o sistema, né? Então Esse daí vai vencer a energia? Ou a energia vence essa relação? Deixa eu falar. quando você fornece energia para o sistema na forma de calor, maior a quantidade de calor, maior a entropia. Vai aumentar a temperatura também? Vai, mas a quantidade de calor supera a do aumento de temperatura. No caso de Em geral. Que mais, então? Isso aqui que a gente viu, né? Aí o exemplo da variação de entropia na expansão, né? Que é só você pegar o Q, que é menos o W, NRT é ln de VF sobre VI, divide por T, fica NR é ln de VF sobre VI. Aí aqui a parte da desordem, né? Que é essa associação da entropia com a desordem, não é isso? Isso dá para você analisar qualitativamente, né? Se a entropia vai aumentar ou se vai diminuir num determinado fenômeno, não é isso? Então, por que o gás se expande naturalmente? Você pode pensar dessa maneira, porque está aumentando a desordem. Não acontece espontaneamente das moléculas do gás se juntar, né? Então, e aqui é a definição de Boltzmann, né? Que a entropia K é ln de W, W é o número de microestados. Esse número de microestados é o número de maneiras diferentes que o sistema pode se rearranjar com a mesma energia. Certo? Aí eu resolvi esses exemplos aqui, não é isso? Aí falei da população, é aquilo que você perguntou, né? Quando você... Porque aqui, realmente aqui está a temperatura, né? Então, os níveis de energia mais altos vão se tornando significativamente populados com o aumento da temperatura. Mas faltou dizer que esse aumento da temperatura é porque entrou calor no sistema. Então, você tem razão, né? Ficou confuso. Eu vou rever isso aqui, tá? E no caso do volume, é porque quando aumenta o volume, os níveis de energia ficam mais próximos. Então, dá para ocupar mais níveis de energia. Certo? E aqui como a gente calcula as variações de entropia, né? Aquela da transformação isotérmica, que a gente já viu, NR é ln de VF sobre VI. Usando a lei de Boyle, pode ser PI sobre PF também, né? A entropia das vizinhanças, né? Que é um grande reservatório de volume constante. Então, é Q da vizinhança sobre a temperatura da vizinhança. Transformação adiabática, ΔS é zero, porque não tem troca de calor, né? E eu posso dizer que o ΔS da vizinhança é o ΔH da vizinhança sobre T da vizinhança. E a desigualdade de Claus, que é como se fosse a forma matemática da segunda lei da termodinâmica, que fala isso aqui, que em qualquer transformação, a variação de entropia é maior ou igual a dQ sobre T. É igual se esse Q for reversível e é maior se esse Q for irreversível. Certo? Então, daí a gente tira que, como o universo é um sistema isolado, ele não troca calor. Então, o dQ é zero. Se o dQ é zero, o ds tem que ser maior ou igual a zero para o universo, né? Então, qualquer transformação que ocorre no universo, ocorre com aumento de entropia. Certo? Aí falei do refrigerador, isso que eu já tinha falado, né, antes, da questão da diferença de temperatura, né?
entropia de alguns processos, expansão isotérmica, não é isso? Aí expliquei, né, que é a entropia total, né? Então, pela segunda lei da termodinâmica, a entropia total aumenta, que é a do universo. O universo é o quê? Sistema mais vizinhanças, né? Então, eu dei esse exemplo aqui. Quando a transformação ocorre de maneira reversível, ΔS é zero, né, do sistema. Aliás, total é zero, né? E aqui a expansão livre é irreversível, o ΔS total é igual do sistema, porque o das vizinhanças é zero. Uhum. Então, pronto, chegamos aqui onde eu tinha parado, né? Então, na mudança de estado físico, nas transições de fase, essas transições de fase, elas ocorrem a temperatura constante, não é isso? Então, se elas ocorrem a temperatura constante, se eu vier aqui para a minha definição, né, de entropia, além de ocorrer a temperatura constante, a transição de fase é reversível, tá? É uma transformação reversível. Por que ela é uma transformação reversível? Você imagina aqui que você tem água líquida se transformando em vapor. Se você fornece uma quantidade infinitesimal de calor, uma quantidade infinitesimal de água líquida vai passar para vapor, né? Se você retira a mesma quantidade, aquela quantidade infinitesimal de vapor que se transformou, ela volta a ser líquida. Então eu volto para o estado anterior. Então a mudança de fase é uma transformação reversível, tá certo? Que ocorre a temperatura constante. Então, como meu ΔS, né? Meu ΔS, ele é a integral de dq reversível sobre T, e o T é constante, pode sair da integral, né? Então, ΔS vai ser simplesmente meu Q reversível sobre T. Não é isso? E quem é o Q reversível? A mudança de fase, ela ocorre a pressão constante. Então, se a mudança de fase ocorre a pressão constante, esse meu Q reversível é o QP, né? Quantidade de calor a pressão constante, que por sua vez é o ΔH. Então, nas transições de fase, o ΔS da transição de fase é o ΔH dividido pela temperatura da transição, né? Então, aqui esse gráfico é para lembrar, né, para vocês, a curva de aquecimento, né? Então, temperatura em função do calor fornecido. Então, no sobe, vai aquecendo, chegou no ponto de fusão. Na temperatura de fusão fica constante, né? Fundiu tudo, aumenta a temperatura, chegou na ebulição, fica constante. Certo? Porque o calor de vaporização é maior do que o de fusão. Então acaba demorando mais tempo. Não é nem mais tempo, aqui não é tempo, aqui é quantidade de calor. Né? Mas normalmente existe algum aquecedor com uma taxa, né, de calor por tempo, então a do tempo vai ser igual, o gráfico do tempo vai ser igual. Certo? Então, turma, no caso da vaporização, que é a entropia de vaporização, vai ser o ΔH de vaporização pela temperatura de ebulição, certo? Unidade não pode mudar, né? Unidade de entropia é Joule por Kelvin. Se for a entropia molar, aí é Joule por Kelvin por mol, certo? E aqui a definição, o estado padrão, que a gente já viu, né? Entropia padrão de vaporização é quando a pressão é 1 bar. Certo? Então, aqui estão alguns valores de entropia padrão de vaporização na temperatura de ebulição normal, né? Então, você tem aqui da acetona, você tem aqui as temperaturas de ebulição e as entropias de vaporização, tá certo?
vocês observarem aqui os valores de entropia de vaporização, vocês vão perceber que eles não são muito diferentes uns dos outros, tá? Ó, aqui é 88, 97, 74, 87, 124, só o do hélio, né? Que o hélio é bem diferente, tá? Deu 20 aqui, mas mercúrio 94, metano 73, metanol 105, água 109, tá? Por que que isso acontece? Porque, de maneira geral, se você olhar pela ótica da desordem, né, essa análise qualitativa, o que é a vaporização? Na vaporização, o processo de vaporização, você tem o quê? Tem água líquida, então as moléculas estão ali juntinhas, certo? E quando vaporiza, vai para o estado totalmente desordenado. Então, quando você muda o líquido, a mudança nessa desordem não é tão diferente. Por exemplo, pegar os dois que tem um valor mais pertinho aqui, ó, acetona e benzeno, né? Você tem a acetona líquida, tá lá as moléculas todas juntinhas, vaporizou, ocupou o espaço todo do recipiente. Tem um benzeno lá líquido, as moléculas todas juntinhas, vaporizou, virou um gás, ocupou o volume todo do recipiente. Então a mudança na entropia, mesmo você mudando o líquido, é parecida. Certo? E aí, com base nessa observação, um cientista chamado Troughton criou uma regra empírica. Qual é a regra empírica que ele criou? Que as entropias padrão de vaporização são aproximadamente iguais a 85. Tipo, fez uma média, ele fez isso para vários líquidos, e aí a média deu 85. Então, é uma regra empírica e uma aproximação não é tão... Quebra um galho se você não souber, tá? A entropia de vaporização. Mas a regra de Troughton é essa, porque ele observou que as variações de entropia de vaporização são parecidas, né? Independente da substância. Só tem um núcleo e 2 elétrons só, né? Então, não tem polarizabilidade, a nuvem eletrônica dele é pequena, então ele é bem diferente. Por exemplo, nem no zero, nem próximo do zero absoluto, você não consegue ter hélio sólido. O hélio é líquido. Então, o que provoca desvios da regra de Troughton? Desvios mais acentuados, digamos assim. O tipo de força intermolecular, tá? Quanto mais fortes forem as interações intermoleculares, significa que mais organizado é o meu líquido. Tá certo? As moléculas estão mais juntinhas, bonitinhas. E aí, a variação de entropia vai ser maior quando ela passa para a fase gasosa. Porque aí não tem mais esse tipo de ligação, né? Então, pode observar que para a água, por exemplo, é 109. Porque tem ligação de hidrogênio, que é a mais forte de todas, né? Se você voltar aqui na tabela, você vai ver, ó, 124, quem é? Etanol, também é ligação de hidrogênio. 105, metanol, também é ligação de hidrogênio. Certo? Entropia de fusão da passagem do sólido para o líquido, né? Então vai ser ΔH de fusão dividido pela temperatura de fusão, tá? Quando a pressão é 1 bar, essa é a entropia padrão, né? De 1 bar. E aqui um detalhe importante, ó. O ΔS de fusão, ele é menor que o de vaporização. Por quê? De novo, pensando qualitativamente em termos de desordem. Onde que a desordem aumenta mais? Quando eu passo do líquido para o gás ou do sólido para o líquido? Líquido para o gás, né? Então, por isso que a variação de entropia de vaporização é maior do que a de fusão. Certo? Outro processo que dá para a gente calcular a variação de entropia, já falei, por exemplo,
Transformação isotérmica, né? Temperatura é constante, fica o NR, N de VF sobre VI. Na mudança de fase, temperatura é constante, é simplesmente ΔH sobre T. E no aquecimento? Ou no resfriamento? Nesse caso de aquecimento ou resfriamento, obviamente a temperatura não é constante, certo? Então, como que eu faço para calcular a variação de entropia? A variação de entropia eu sei que é essa integral aqui, de dq reversível sobre T. Então, se esse meu aquecimento ocorre de forma reversível, quem que vai ser o meu Q? Eu posso substituir esse meu Q reversível, ou dq reversível, por Cp dt, né? Que é a quantidade de calor que a substância recebe no aquecimento vai ser a capacidade calorífica vezes a variação de temperatura, certo? Se é infinitesimal, então dt. Isso ocorre a pressão constante, né? Se ocorre a volume constante, em vez de Cp dt é Cv dt. Tudo bem? Então eu pego esse meu dq reversível e substituo aqui por Cp dt. Tudo bem? Então, quem é a integral de Cp dt sobre T? Aí, de novo, a gente já viu lá atrás também isso, lá quando viu ΔH e ΔU. Se o intervalo de temperaturas for pequeno, de modo que eu posso considerar que o Cp não varia nesse intervalo de temperatura, isso significa que ele pode sair da integral, certo? Ele é constante. Então, se ele sai da integral, fica Cp integral de dt sobre t, né? E essa integral que a gente já viu milhões de vezes já aqui, né? Integral de dt sobre t é quem? ln de t, né? Então, fica Cp ln de tf sobre ti. Tudo bem? Quando que você não considera que quando no problema fala, ó, Cp obedece essa função aqui, certo? Se não falar no problema que o Cp obedece a uma determinada função, ele é constante. Tudo bem? Que aí se tiver uma função, você vai substituir a função aqui e integrar, né? De que é parecida, né? Só que lá... Não, é porque lá não era entropia, lá era ΔH. Mas eu tinha que saber o inicial, para eu poder calcular a outra temperatura. Sim, você tem que saber quanto que era o ΔH na temperatura inicial para saber o da temperatura final, que é a mesma coisa. Certo? E aqui, como eu falei, né? Se o aquecimento ocorrer a volume constante, em vez de Cp, você usa Cv, né? E aqui, como isso aqui é uma função logarítmica, né? Aqui é como varia, né? O ΔS sobre NR em função de TF sobre TI. Para 1, 2, 3, 4. E assim sucessivamente. Tudo bem? Então, um exemplo aqui para vocês resolverem. Calcule a variação de entropia do argônio, que está inicialmente a 25 graus Celsius e 1 bar, em um recipiente de 0,5 decímetros cúbicos de volume, e que se expande até o volume de 1 decímetro cúbico, sendo simultaneamente aquecido a 100 graus Celsius. Então, observem que esse gás está sofrendo uma transformação em que ele se expande e é aquecido. Certo? Então, para calcular a variação de entropia, você tem que considerar esses dois processos.
Como a entropia é função de estado, você pode escolher o caminho. Que aqui no problema fala que ele se expande e é aquecido simultaneamente. Mas você pode escolher um caminho seguinte. Não, primeiro eu aqueço ele a pressão constante, depois eu expando ele a temperatura constante. Ou primeiro eu expando ele a temperatura constante, depois eu aqueço ele a pressão constante. Ou a volume, melhor, a volume constante, né? É o volume que eu estou considerando aqui. Certo? Então, 5 minutinhos aí para vocês. Essa é a do aquecimento. Eu vou fazer melhor, peraí. Vou escrever aqui para não ter que ficar mudando. A do aquecimento é essa aqui. Pode colocar já assim. ΔS é igual a CP ln de TF sobre TI. E na expansão... Não, ΔS é final menos inicial. Eu só passei inicial para o outro lado. E na expansão isotérmica, o ΔS é NRLN de VF sobre VI. Ah, só um detalhe aqui, que nesse exemplo aqui não é CP, é CV, tá? Ele está olhando para os volumes. Certo? Só faltou dizer qual a quantidade de matéria aí, né? Considera um mol, tá bom? Não, mas na verdade não. Dá para calcular, né? Quantos mols tem? PV igual a NRT, né? Dá.
Hã? Sim. CV molar é o CV dividido por N. Então o CV é N vezes. Não, você não precisa do CP aí não. Esse CV vai ser N vezes o CV molar. Ué, mano.
capítulo 2 todo. Não vai ser o capítulo 2 todo. Eu vou até antes de energia de Gibbs. Antes de Gibbs. Aí fica só para a terceira prova. Começou em leis de reza, a prova. Vai até antes de Gibbs. E aí, vamos lá? Pode dar. Eu não lembro se dá negativo, não, mas pode dar, pode. Isso. Não, você soma. Porque é função de estado. Função de estado, você soma as etapas, nem de fazer com a lei de reza. Bom, então, esse gráfico aqui, ó, se vocês puderem fazer um diagrama, é importante, tá? Para você visualizar o que está acontecendo. Então, observem aqui, eu fiz, o que está variando aqui? Volume e temperatura, né? Então, eu fiz um gráfico aqui do volume em função da temperatura. Meu estado inicial é temperatura 25 graus Celsius, volume 0,500 decímetros cúbicos. Meu estado final é temperatura 373, volume 1 decímetro cúbico, não é isso? Então, eu posso sair desse estado inicial para esse estado final por diversos caminhos, né? Então, poderia, por exemplo, sair daqui direto para cá. Só que desse jeito eu não sei calcular, certo? Então, de que jeito que eu sei calcular? Ou fazendo isso aqui, ou fazendo isso aqui. Certo? Mais uma vez, tanto faz, porque isso é função de estado. Então, deixa eu tirar essa reta aqui. Eu vou fazer, por exemplo, desse jeito aqui, ó. Tá? Cheguei aqui, depois aqui. Certo? Temperatura constante, depois volume constante. Né? Então, esse cara aqui eu vou chamar de 1 e 2. Aí, como o Caio, né, me perguntou, o ΔS total vai ser o ΔS1 mais o ΔS2. Certo? Quem é o ΔS1? O ΔS1, aí você observa, esse caminho 1 aqui é temperatura constante. Então, é uma expansão isotérmica. Como que eu calculo ΔS1, então? ΔS1 vai ser
NR é LN de VF sobre VI. Aí eu vou calcular o N aqui, como eu falei para vocês, né? PV igual a NRT. Calculei ele aqui em cima. Então, pressão 1 bar, tá? Deixa eu ver aqui. Vou deixar 1 bar mesmo, né? 1 vezes o volume 0,500 litros é igual a N vezes o R, vai ser 8,3145 vezes 10 a menos 2, e a temperatura 298,15, tá? É porque é bar. Então, vocês calcularam aí esse N? Tem que dar a mesma coisa. Certo? Vamos lá, fazer as contas aqui para conferir. Não, eu confio, mas... 0,020, certinho. 0,020 mol, né? Então, meu delta S1 vai ser 0,020 vezes 8,3145 vezes ln de 1 sobre 0,5, né? Como é razão, não precisa transformar. Então, isso aqui vai ser igual a... Zero vírgula 116, né? Joule por Kelvin, né? E o delta S2 vai ser... Aí, quem é o CV? O CV é N vezes o CV molar, né? Tanto faz. Aí você viria por aqui, né? Aí o primeiro seria... Agora o 2 é o quê? Um aquecimento a volume constante. Então vai ser N vezes o CV molar vezes o LN de TF sobre TI. Então vai ficar 0,020 vezes CV molar é 3 meios de R, né? 8,3145, vezes o LN de 373,15 sobre 298,15. Aí aqui, turma, temperatura sempre em Kelvin, tá? Nesse caso aqui não cancela porque a transformação é uma soma, não um produto. Quando você transforma de Celsius para Kelvin. Qual é a unidade do R? Do 8,3145. E Pascal vezes metro cúbico é o quê? Joule. Então ele é Joule por Kelvin por mol, né? Quando você multiplica por mol, fica Joule por Kelvin, que é a unidade que apareceu aqui. Certo? Então, essa aqui vai dar quanto? Vamos fazer aqui. S2 vai ser N vezes R vezes o log de 373,15 dividido por 298,15. 0,038, né? Ah, não, esqueci de multiplicar pelo 3 meios. 0,056. É isso? 0,56 Joule por Kelvin, né?
Então, ΔS vai ser a soma desses dois, né? Que dá 0,173, né? Que eu arredondei aqui. Joule por Kelvin. Esse certinho assim? Vocês ficam pedindo assim, como se eu não colocasse. Eu coloco esse tipo de questão na prova. Já coloquei uma dessa aqui, inclusive. Vocês têm que treinar. É o que eu falo, tem que treinar, tem que fazer várias questões. Para quando chegar lá na prova. Porque vocês têm que se organizar, tem que estudar um pouquinho de cada, todas as semanas. Pois é, né? Então vamos lá. Aqui, turma, esse aquecimento, essa variação de entropia que eu mostrei para vocês, que a gente calcula num processo de aquecimento, é considerando que não existe mudança de fase. Porque imagine o seguinte, que eu pergunto para você, qual é a variação de entropia quando eu aqueço água de menos 20 graus Celsius até 25 graus Celsius? Aí, no meio do caminho, existe uma fusão, não existe? Então, quando acontece uma mudança de fase no processo de aquecimento, como que você calcula a variação de entropia? Aí você tem que quebrar em partes, tá certo? Então, esse exemplo que eu acabei de dar aqui da água, de menos 20 até 25 graus Celsius. Então, eu preciso calcular quanto é a variação de entropia de menos 20 até zero, né, que é onde vai começar a fusão. Depois eu calculo a variação de entropia da fusão. E depois eu calculo a variação de entropia de 0 até 25 graus Celsius. Certo? Então, de maneira geral, esse exemplo que está aqui no slide é mais radical, né? É da água sólida, tá? Até gasosa. E começando na temperatura 0 Kelvin, tá? Então, como que você faz esse cálculo aqui da variação de entropia? Você tem que pegar todas as partes, né? Então, nesse caso aqui, a entropia molar da água na temperatura T, qualquer, ela é igual a entropia molar na temperatura 0, né, que é onde eu estou começando, mais. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu vou aquecer, primeiro processo é o quê? Aquecimento da água sólida de 0 até chegar na temperatura de fusão. Certo? Então, vai ser a integral de Cp molar do sólido, né? dt sobre a temperatura. Tudo bem? Depois, variação de entropia da fusão, que é ΔH de fusão sobre a temperatura de fusão. Depois, aquecimento da água líquida da temperatura de fusão até a temperatura de ebulição. Então, isso aqui vai ser a integral entre a temperatura de fusão e a de ebulição do Cp molar da água líquida. Aí tem esse detalhe, tá, turma? O Cp molar da água líquida é diferente da água sólida. Geralmente é assim, tá? dt sobre T. Aí, mais variação de entropia da vaporização, que é o ΔH de vaporização, sobre a temperatura de ebulição. Mais, agora, o aquecimento do vapor da temperatura de ebulição até a temperatura T, por exemplo, 150 graus Celsius.
Então imagina o seguinte, que você tem água sólida a 0 Kelvin. E vai aquecer essa água até 150 graus Celsius. Como que eu calculo a variação de entropia? Como nesse caminho do 0 Kelvin até os 150 graus Celsius tem mudança de fase, eu preciso dividir esse meu processo em partes. Certo? Tudo bem? Então, é mais ou menos assim, ó, deixa eu tentar ilustrar. Você tem aqui a água sólida, as pedrinhas de gelo, tá? Aí, você vai aquecer isso aqui, né? Até chegar na temperatura de fusão. Aí, na temperatura de fusão, você tem gelo. Vou colocar aqui o recipiente, né? Se não tiver o recipiente, não vai. Aqui você tem gelo e água, certo? Aí você vai aquecer até chegar na temperatura de ebulição. Certo? Aqui é o vapor. E depois você vai aquecer só o vapor. Tudo bem? Então, aqui você tem um processo, né? Aqui você tem o aquecimento do gelo. Certo? Aqui você tem a fusão. Aqui você tem o aquecimento do líquido. Aqui você tem a ebulição. E aqui o aquecimento do vapor. Tudo bem? Cada processo desse aqui tem uma variação de entropia, um modo de calcular. Como que eu calculo a variação de entropia do aquecimento do gelo? Integral de Cp molar do sólido dt sobre T. Como que eu calculo a entropia da fusão? ΔH de fusão sobre a temperatura de fusão. Como que eu calculo a entropia do aquecimento da água líquida até a temperatura de ebulição? Integral entre a temperatura de fusão e a de ebulição de Cp molar do líquido dt sobre T. E como que eu calculo a variação de entropia do aquecimento do vapor da temperatura de ebulição até a temperatura final? Integral da temperatura de ebulição até a temperatura final de Cp molar do vapor, né, sobre T dt. Vocês entenderam? Deixa eu pegar só terminar aqui. Ó, esse processo aqui, vou chamar de 1, é esse termo aqui. Esse processo aqui que eu vou chamar de 2, é esse termo aqui. Esse processo aqui que eu vou chamar de 3, é esse termo aqui. Esse processo aqui que eu vou chamar de 4, é esse processo aqui. E esse aqui que eu vou chamar de 5, dá a volta aqui, é esse processo aqui. Certo? Conseguiram? Ficou mais claro aí? Hã? Pode perguntar. Aí depende. Pode ser. Pode ser, como pode não ser. Tá? É, se não for, isso aqui fica gigantesco. Se eu colocar uma questão dessa na prova, aí já é demais colocar um CP ainda que vale. Agora, num testinho fica legal, não fica, não? Olha, acabou de falar assim, essa questão esse negócio de já tá ficando difícil. Você vai dar uma hora.
sabe sim. Tudo bem, turma? Fazer uma pergunta assim, é a boca da água, mas macroscópio. Tem alguma diferença, por exemplo, na água, a 0 graus Kelvin e a 206 no macroscópio? No micro, Tem. Por mais que esteja no estado sólido, não está parado. Então, quando você aumenta a temperatura, aumenta o movimento das moléculas ali. então, mas esse é o micro. O macro a gente fez assim, ao olho nu. Tem diferença. A olho nu você não vai ver a diferença, não. Inclusive, a água sólida, tem vários tipos de água sólida, né, que a gente vai ver no capítulo 4. Né? Então, turma, se você fizer um gráfico, né, de como CP sobre T varia com a temperatura, desde lá de o zero, né, até a temperatura que você quer, o gráfico é isso aqui, ó, certo? Então, ó, você tem aqui o aquecimento do sólido, né? Aí quando chega aqui na temperatura de fusão, tem uma descontinuidade. Por quê? Porque o CP do sólido varia de maneira diferente do CP do líquido. Então não dá para você resolver com a integral, porque isso aqui não é uma função contínua. Por isso que a gente quebra, né? Então, por exemplo, eu posso integrar o CP sobre T dt até chegar na temperatura de fusão, porque quando chega aqui tem uma descontinuidade. Aí eu calculo o ΔH de fusão, aí calculo o CP sobre T dt do líquido, né? Aí aqui de novo tem uma descontinuidade. E aqui o CP sobre T do gás. A e B do quê? Ah, tá. O A e o B, exatamente. É isso mesmo. Então, aí quem é a entropia? É a área debaixo dessa curva, né? A integral não é a área debaixo da curva. Então, quando você faz a área debaixo da curva, vai dar essa função aqui, ó. Aí, de novo, tem uma descontinuidade aqui, essa função, descontinuidade aqui, essa função. Esse delta que geralmente é dado por uma das dados que você calcula. O ΔH. Quando eu estou na fusão e na... ΔH de fusão é dado, né? Porque normalmente é tabelado, né? Você tem esses valores tabelados. Certo? Falar nisso, eu coloquei uma tabela e esqueci de atualizar o arquivo aqui, tá? Então, na que está lá na minha página, no arquivo que está lá na minha página, tem uma tabela comparando lá os ΔS de vaporização e de fusão, para ilustrar aquilo que eu falei, que o de vaporização é maior do que o de fusão. Acabei, agora que você falou de tabela, eu lembrei. Aí não está aqui, eu não atualizei. Tá? Aí, turma, observem que você tem aqui esse comecinho aqui, ó, aproximação de Debye, né, nesse gráfico aqui. O que significa isso? É porque para valores próximos do zero, há uma dificuldade de você medir o CP e o CV, até porque é difícil chegar próximo do zero. Então, esse cientista, o Debye, né, propôs uma extrapolação dos valores de CP e CV próximos do zero. O que ele falou? Isso aqui é uma equação empírica, tá? Que ele fala que o CP é proporcional a T ao cubo. Tá? Então, se ele é proporcional, diretamente proporcional a T ao cubo, é porque o 3 ficou juntinho, né, do T. Então, CP é diretamente proporcional a T ao cubo, ou seja, ele é uma constante vezes T ao cubo, né? Então, mede-se CP abaixo dos valores de temperatura, certo? E aí você extrapola fazendo um ajuste a essa curva aqui, de AT ao cubo, né? Como eu falei, uma constante vezes T ao cubo para sólidos não metálicos, e para sólidos metálicos, você ajusta essa outra curva aqui, AT mais BT ao cubo.
Por causa da característica do arranjo, eles têm essa dependência diferente da temperatura, tá? Então, para você poder aplicar essa equação aqui, ó, desde o começo, né, por exemplo, aí nesse caso aqui eu estou considerando que o CP varia com a temperatura, né? Então lá, como é que é o CP lá perto do zero absoluto? Aí você ajusta, né, a curva, tá vendo? A aproximação de Debye, ó, a curva T ao cubo é essa aqui, ó. Então, para valores próximos de zero, ó, é empírico. Então, para valores próximos de zero, tá vendo que coincidem, né, as curvas? Essa aqui é a experimental e essa aqui é a aproximação de Debye. Então, um exemplinho aqui para vocês aplicarem isso, tá? A capacidade calorífica molar de um certo sólido não metálico, tá? Ele obedece o A até ao cubo, tá bom? Faltou esse detalhe aqui. A pressão constante a 4,2 Kelvin é 0,43 Joule por Kelvin por mol. Qual o valor da sua entropia molar nessa temperatura? A fórmula é essa aqui. O CP, certo? Ele é igual a uma constante vezes T ao cubo. Certo? E o ΔS é a integral de CP dt sobre T. Certo? Do ΔS, vamos fazer assim. Só dar uma ajeitada aqui. O S, apareceu integral. O S molar na temperatura T é igual ao S molar na temperatura zero mais a integral de 0 a T de CP dt sobre T. Tá? Hã? Não, a temperatura não é constante, não. A pressão é constante. É uma constante de proporcionalidade. Não vai precisar. Não, não é ignorar, não vai precisar.
Não vai precisar doar, mas se você quiser calcular, você calcula. Tem como. Mas não vai precisar. É entropia molar. Não precisa de quantidade de matéria, não. Exatamente. E aí? Vamos lá? Ó. Exatamente isso. É assim que resolve. Ó, vamos lá. Isso aqui é a entropia molar 0 Kelvin mais essa integral de 0 a t. Quem é o CP? Né? AT ao cubo. Então é AT ao cubo sobre T dt, correto? Então minha entropia molar na temperatura T é entropia molar no zero mais integral de 0 a t de AT ao quadrado dt, correto? Quanto que é a integral de AT ao quadrado? dt. AT ao cubo sobre 3, né? Então, a entropia molar na temperatura T é na temperatura 0. Aqui ficou uma coisa feia aqui, peraí. 0 a T, né? Aí mais AT ao cubo sobre 3. Mas quem é AT ao cubo? Não, já resolvi aqui. A integral de AT ao quadrado sobre 2 é AT ao cubo sobre 3. De 0 a T na temperatura 0, né? Então, quem é o AT ao cubo? Não é o CP? E quanto é o CP a 4,2 Kelvin? 0,43. Certo? Então, a minha entropia molar a 4,2 Kelvin vai ser entropia molar a 0 Kelvin mais 0,43 dividido por 3. Certo? Então, a minha entropia molar a 4,2 Kelvin vai ser entropia molar a 0 Kelvin mais 0,14, né? Joule por Kelvin por mol. Que é molar, né? Então é por mol. Tudo bem? Sim, essa entropia Molar 0 Kelvin. a zero a gente não teria que calcular. Aí é o... Como é que fala? É o gancho, a deixa para o próximo slide. Não, não. Então, eu não teria
Uma dica que eu dou para resolver problema é deixar para substituir as coisas só no final. Você faz menos conta. Não, porque aí fica um monte de número. Aí às vezes você faz conta mais de uma vez, porque quando você deixa as variáveis, às vezes você cancela. É melhor deixar para o final. Aí você perde tempo. Não, esse aí de fato não raciocínio integral. Mas você viu que eu só substituí? Então, vai fazendo. É verdade. Você não deixou a ansiedade falar com você. Só jogou ali. Exatamente. Pois é, você vai fazendo. Uma hora as coisas vão se ajeitando. Pois é, deixa para substituir no final que é melhor, tá? Então vamos lá. Então, turma, faltou essa entropia a 0 Kelvin, né? Então como que a gente chega na entropia a 0 Kelvin? Usando a terceira lei da termodinâmica. Tá? Não, nunca consegui chegar. Por isso que? Mas mesmo se chegar, mas você consegue teoricamente, né, mostrar que ele não vai ficar sólido. Não pode ter menos 1, porque a temperatura absoluta mede a agitação das partículas. Então não existe menos do que parado. O zero seria parado. Certo? Então tem que começar do zero. É uma coisa totalmente diferente do que ela se comporta normalmente, né? É bem diferente. Quando você chega perto do zero, diminui aumenta a viscosidade. Então você tem uma série de comportamentos. A mecânica quântica passa a reger mais do que a mecânica clássica. Tem coisa que você considera na mecânica clássica que lá no perto do zero tem que usar mecânica quântica. O comportamento, quando usa mecânica quântica, já é um pouco estranho, né? Vocês vão ver lá na estrutura da matéria. Então é bem diferente. Bom, pessoal, vamos lá. Então, a terceira lei da termodinâmica, vamos lá, pessoal, diz o quê? Que na temperatura zero, um cristal perfeito, e o que seria o cristal perfeito? Átomos ou íons uniforme e regularmente distribuídos. Então, um cristal que tem uma simetria perfeita, todo bonitinho, os átomos nas distâncias que tem que estar mesmo, bonitinho, tá certo? Nessa situação, a entropia é nula. O cristal perfeito apresenta entropia nula. Tá? Assim como a primeira e a segunda leis, isso aqui também é com base em observações experimentais.
Não no zero, aqui já é uma extrapolação. A observação experimental que a gente tem, que mais se aproxima aqui desse enunciado da terceira lei da termodinâmica, é o teorema do calor de Nernst, tá? Onde observa-se que quando T tende a zero, né, você não consegue chegar no zero, mas você consegue chegar perto do zero. Então, quando T tende a zero, o ΔS de qualquer transformação também tende a zero para substâncias perfeitamente cristalinas. Tudo bem? Então, lá no zero, se você tivesse cristal organizado, a entropia não muda. Então, a partir daí, supõe-se que a entropia molar das substâncias puras no zero, eu posso, se não for igual, eu posso aproximar, digamos, para zero. Então, essa entropia molar aqui seria zero, e a entropia molar 4,2 Kelvin seria 0,14. É porque quando eu estou no sólido, eu não vou ter a liberdade, né? Exatamente. Então, no zero absoluto, que está tudo parado, e o cristal está todo organizado, bonitinho, para aquela energia só existe uma configuração. O W é igual a 1. E aí o Ln de 1 é 0. Então a entropia é 0. Certo? Aí, na prática é 0 mesmo? Não. Certo? Então, mas a gente usa essa terceira lei da termodinâmica para tabelar os valores de entropia molar de várias substâncias, tá? Então, você considera, por exemplo, que a entropia molar é 0, no zero, tá? E calcula a entropia molar a 25 graus Celsius, por exemplo, usando essa equação aqui, tá? Então, você considera que esse termo aqui vai ser 0, e o resto de todos esses dados aqui, a gente tem dado experimental para conseguir calcular. Então, a partir disso, eu consigo calcular as entropias molares e tem esses valores tabelados. Eu tenho entropia molar da água, hidrogênio, oxigênio, carbono e por aí vai. Tudo bem? Aí, como eu falei, só um exemplo, tá? Vou falar por curiosidade, não precisa se preocupar com isso aqui na aula, na prova, mas existe, por exemplo, para a molécula do CO, a entropia do zero não é zero. Ela tem uma entropia diferente de zero, vai ser CO, de carbono, que é chamada entropia residual. Por quê? Porque para o monóxido de carbono, imagina que a molécula de CO, né? Aqui, carbono e oxigênio. Tem dois átomos, né? Tem dois átomos. Ela pode estar CIO ou pode estar OC. Tá? Por exemplo, eu posso ter duas moléculas, CO ou posso ter OCCO. Eu estava pensando na molécula, tipo assim, carbono, oxigênio. Essas duas configurações diferentes têm energia próxima. É como se fossem microestados diferentes para a mesma energia. Então, aí, como eu tenho para cada molécula dois estados possíveis, se eu tiver 1 mol, vai ser 2 elevado à constante de Avogadro. Que vai ficar a constante de Avogadro vezes a constante de Boltzmann, né? Que vai dar o R. Certo? Vezes R vezes o Ln2. Então, mostra-se, consegue-se mostrar experimentalmente que a entropia do CO é aproximadamente isso mesmo. Dá 5,76 graus por Kelvin por mol. Tá? E aí, com essas
Com esses valores tabelados de entropia, eu consigo calcular a variação de entropia das reações químicas do mesmo jeito que eu calculo a variação de entalpia, né? Quem é a variação de entropia de uma reação química? Entropia do produto menos a dos reagentes, né? Como que eu obtenho essas entropias? Do mesmo jeito, eu multiplico o coeficiente estequiométrico vezes a entropia molar de cada produto, menos o coeficiente estequiométrico vezes a entropia molar de cada reagente. Certo? Essa tabela mostra alguns exemplos de entropias molares, de gases, sólidos e líquidos. De novo, pela desordem, vocês veem que a entropia molar dos gases é maior que a dos líquidos, que é maior que a dos sólidos. Tá? Certo? Então aqui está um exemplo para vocês calcularem a entropia, né? Fica aí para vocês fazerem em casa. Aí só para vocês observarem a diferença. Como é que eu calculo a variação de entropia dessa reação? Entropia do produto menos a dos reagentes, né? Aí observe que, diferentemente lá da entalpia, que a gente define que a entalpia de formação da substância pura é zero, aqui não é zero, né? Só é zero no zero absoluto, aqui não é zero. Então, observe que você tem entropia molar do hidrogênio, que é diferente de zero, e para o oxigênio, que é diferente. Aqui está errado, aqui é o oxigênio, tá? Essa primeira aqui é do oxigênio, a última que é da água, tá? Não, essa primeira é da água, a última que é do oxigênio, que é gás, tem que ser maior. Certo? Essa última aqui é do oxigênio. E só para finalizar, e no caso dos íons, como que eu calculo a entropia molar de um íon? Não tem como fazer aquele processo, pegar o íon a 0 Kelvin e aquecer. Então não tem como eu calcular de maneira absoluta a entropia molar de um íon. Então eu só calculo de maneira relativa, que eu faço lá para entalpia. Então estabelece que a entropia do hidrogênio é zero, do H+. E aí eu calculo qual é a variação de entropia em relação ao hidrogênio. O hidrogênio é o zero. Então, por exemplo, a entropia do Cl- é mais 57. O que significa isso? O Cl- em água nos desdobra, porque está aumentando a entropia. Já a entropia do magnésio é menos 128. Porque o magnésio induz a ordem na água, agrupa moléculas de água. Enquanto o cloro dispersa moléculas de água. Então o cloro tem entropia, o cloreto, na verdade, o cloreto tem entropia positiva e o magnésio tem entropia negativa. Certo? São esses dois exercícios ou todos positivos iônicos negativos? Não, aqui foi coincidência. Você pode ter um íon positivo que vai ter entropia negativa e vice-versa. Certo? Você sabe por que o magnésio faz isso? Por que o magnésio? Aí junta o fato de ele ser pequeno e ter uma carga 2+, né? Não é porque, por exemplo, você trabalha com um negócio de ferro fundido, uma indústria de ferro fundido. E aí, em um dos processos de produzir um nicho de ferro diferente, de uma dureza maior, usava árabe de magnésio. Aí, por isso que eu pergunto. Então, o fato de ele ser pequeno e ter carga 2+, faz com que ele tenha esse efeito, né? Certo? Então é isso. Deu tempo para a gente terminar. Então a próxima aula é exercício, tá? Tem um final de semana todinho aí para fazer exercício. Já é exercício? É, já é exercício. E a de quinta? Hoje é quinta. A da próxima quinta. Exercício de novo. Vamos fazer um monte de exercício para treinar para a prova. Vou fazer a chamada aqui rapidinho, tá? Outubro já está acabando, novembro está chegando aí. Não,
Até